Dando sequência, então, ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar do capítulo 12. Esse capítulo dá continuidade à narrativa da intensa perseguição que a igreja primitiva enfrentou após a morte de Estevão, aqui descrevendo a prisão de Pedro e sua miraculosa libertação. O Herodes Agripa I, ao buscar agradar os líderes judeus, iniciou uma campanha de repressão contra os apóstolos, visando silenciar a mensagem do Evangelho. O texto vai destacar também a importância da oração e a correspondente intervenção divina em tempos de adversidade. Essa narrativa se passa em um período de crescente tensão entre os líderes religiosos judeus e os seguidores de Jesus, aproximadamente entre os anos 30 e 33 depois de Cristo. O capítulo começa com a prisão de Tiago, irmão de João, que é executado à espada por ordem de Herodes Agripa I. A morte de Tiago é um evento impactante que demonstra a seriedade da perseguição e a disposição dos líderes religiosos em usar a violência para manter o controle sobre o povo. Essa ação provoca uma onda de medo entre os crentes. O que espanta é que esses líderes, dizendo-se tão cuidadosos com os mandamentos da lei mosaica, esqueçam-se completamente de um dos 10 mandamentos que diz: não matarás. Êxodos capítulo 20, verso 13. Sabemos que a vida humana é vista como um dom de Deus e que ninguém tem o direito de tirá-la sem justa razão. O verso 3 diz que, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. O verso 4 diz que Pedro foi colocado na prisão e Herodes queria apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O verso 5 diz que a igreja orava continuamente a Deus em favor de Pedro. O verso 6 diz que Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e havia guardas diante da porta da prisão. O verso 7 diz que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O verso 8 diz: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Pedro assim o fez. O anjo disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro é então libertado pelo anjo. Passaram eles pela primeira e segunda guardas, a porta de ferro que dava para a cidade se abriu por si mesma, saíram para a rua e o anjo se apartou de Pedro. De início, Pedro não sabia se era real ou o que estava acontecendo, mas o verso 11 diz que ele, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Pedro então dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Pedro bateu à porta e uma menina de nome Rode veio escutar. E conheceu a voz de Pedro, mas não abriu a porta. E foi correndo para dentro, anunciando que Pedro estava à porta. De início não acreditaram na menina, mas como Pedro insistisse em bater, quando abriram, o viram e se espantaram. Pedro então contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saiu para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, inquiriu aos guardas e os mandou justiçar, e saiu da Judéia para Cesareia. Os versos 20 a 23 vão relatar como se deu a morte de Herodes. Diz o verso 20 que Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom. Estes se uniram e vieram ter com ele para pedir paz. E um determinado dia, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. O verso 23 diz que no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glórias a Deus. E Herodes morreu comido de bichos. Os versos 24 e 25 terminam este capítulo dizendo que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e que Barnabé e Saulo, havendo terminado o serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos.
Aqui termina o capítulo 12. Amém?